Quinto! E quinta-feira é dia de Papo Cabeça, iniciando o mês de setembro, o mês do Setembro Amarelo, uma campanha que é realizada em todo o país na prevenção do suicídio, que hoje já configura uma epidemia no Brasil, dada a quantidade de casos que infelizmente acontece. E, por consequência disso, nós aqui no Papo Cabeça, que abraçamos essa campanha, faremos ao longo do mês de setembro uma série de vídeos relacionados a temas de saúde mental, de preservação da vida e de promoção da vida. O nosso primeiro tema desse mês é o tema da depressão. Hoje nós vamos bater um papo cabeça sobre depressão. Antes do nosso papo começar, eu peço que você já se inscreva aí no nosso canal, clique também no sininho das notificações, se prepara para compartilhar esse vídeo e para tornar o nosso canal mais conhecido. Sobre a depressão, o primeiro dado importante da gente saber é que a Organização Mundial de Saúde considera a depressão o mal do século, o que é uma coisa que me angustia, pensando que nós temos o Alzheimer, nós temos a AIDS, nós temos o câncer, doenças que são avassaladoras, e em meio a tantas doenças que são implacáveis, a Organização Mundial de Saúde, o maior órgão mundial relacionado ao tema da saúde, considera a depressão o mal desse século. Por que a depressão é algo tão trabalhado, tão enfatizado nessa questão do cuidado com a saúde? Bom, um dado de realidade para que a gente pense a importância desse tema é que no Brasil hoje mais de 2 milhões de pessoas são diagnosticados com a depressão. Então é de fato uma realidade que bate a nossa porta, uma realidade que está mais perto da gente do que a gente pode imaginar. Então a gente precisa conversar sobre esse assunto, entender melhor esse assunto e saber como lidar com a realidade da depressão. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que depressão não é sinônimo de tristeza, como muita gente acha. Tristeza é uma coisa, depressão é outra, são duas coisas diferentes. Embora a tristeza seja uma realidade que esteja presente na depressão e talvez é o primeiro sintoma que aparece, que é a questão do humor, né? A pessoa vai se identificando deprimida ao longo de vários dias, de várias semanas. Lembrando que esse sintoma não é acordei hoje me sentindo meio mal. Isso acontece. Tem dias que a gente está mais animado, mais para cima, tem dia que a gente está mais para baixo, isso é normal. Começa a ser um sintoma da depressão quando essa questão do humor ela persiste por semanas, dia após dia. Um segundo sintoma da depressão é a perda do interesse e do prazer naquilo que outrora oferecia prazer para a pessoa. A terceira coisa que a gente começa a observar é o distúrbio de sono. Pode ser um distúrbio de querer dormir demais, né? Se sentir com sonolência o dia todo, ou pode ser pela insônia, os dois extremos, e também praticamente diários. Tem que ser algo que se repete constantemente. Uma outra questão que também é um sintoma da depressão é a alteração no peso. E aí, novamente, os dois extremos, ou a perda excessiva ou o ganho excessivo de peso. Problemas psicomotores, como agitação ou apatia psicomotora, quase todos os dias também. A fadiga excessiva, a culpa excessiva, a pessoa que começa a se culpar por tudo e também carrega consigo sentimentos de menos-valia. As ideações suicidas, que podem ser ativas ou passivas. Qual é a diferença? Uma ideação suicida ativa é quando a própria pessoa começa a pensar mecanismos de autoextermínio para tirar a sua própria vida. E as passivas é quando a pessoa não pensa em se matar, mas ela começa a pensar que a ideia da morte seria desejável. Gostaria que um carro me atropelasse, eu gostaria de ser atingido, por exemplo, por um tiro, para que isso acabasse logo com o meu sofrimento. Então essas ideias elas podem ser ativas, né, ou passivas, e ambas são extremamente preocupantes. A dificuldade de concentração é um outro sintoma da depressão, a baixa autoestima e a alteração da libido. Só que, sentir essas coisas quer dizer que eu estou com depressão? Não. Como é feito o diagnóstico da depressão? De duas formas, mediante uma consulta médica e uma anamnese com o psicoterapeuta, que vai analisar o histórico do paciente e vai procurar identificar se pelo menos 5 desses sintomas que eu citei aqui estão presentes na vida da pessoa de forma recorrente. Então, não é necessário um diagnóstico por imagem, por exemplo, é necessário apenas uma entrevista, tá?
com um médico ou com um psicoterapeuta que vai olhar para o histórico do paciente e para os relatos desses sintomas. Pelo menos 5 precisam estar presentes. E a depressão ela não tem necessariamente uma causa. Às vezes a pessoa pensa, né? Ficou depressivo porque perdeu o emprego, porque perdeu um ente querido, porque acabou o relacionamento. Não, a depressão ela pode acontecer com qualquer pessoa. É lógico que algumas dessas coisas podem contribuir para que um quadro depressivo seja configurado na vida de alguém. Mas não necessariamente a depressão é consequência de algo. Ela pode ser em si o problema. A depressão em si é uma doença e pode acometer qualquer pessoa. Como é que é feito o tratamento da depressão? É feito de forma combinada, a psicoterapia com o tratamento medicamentoso, tá? Somente mediante, claro, a prescrição médica desse tratamento medicamentoso. Mas e aí, eu vou viciar nos remédios antidepressivos, se caso seja prescrito para mim? Não, os medicamentos antidepressivos não viciam, fiquem tranquilos em relação a isso. E é um tratamento por tempo temporário. Eu costumo dizer que o remédio ele vai servir como uma bengala, como uma muleta para você conseguir andar no período que é mais difícil, e você ajustando o passo, você consegue se livrar dos remédios e seguir só com a psicoterapia e posteriormente, tudo caminhando bem, você já vai receber alta inclusive na psicoterapia. É uma doença completamente tratável e curável, tá? Fiquem muito tranquilos em relação a isso. Um toque aqui para o pessoal da área de saúde, sobretudo para os médicos, é ter a sensibilidade de indicar antidepressivos que são de baixo custo. Existem antidepressivos de baixo custo com excelente qualidade no mercado, né? Porque às vezes a pessoa já está com quadro de depressão, na hora que é diagnosticada ela recebe a notícia que vai ter que fazer esse tratamento combinado. Ela pensa, meu Deus, vou ter que pagar a terapia, vou ter que pagar remédio, eu não tenho condição de fazer isso. E aí essa angústia pode inclusive agravar o quadro. Então a sensibilidade do profissional para indicar alternativas que são baratas e consistentes é uma coisa que vai fazer diferença também no tratamento. Depressão nada tem a ver com fé ou falta de fé, é importante destacar isso. Às vezes, na hora de fechar a anamnese de um paciente, a pessoa diz, não doutor, pelo amor de Deus, depressão comigo não, eu tenho muita fé em Jesus Cristo. E que bom que você tem a sua fé, mas assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A depressão acomete pessoas que têm fé e que não têm fé, pessoas que são extrovertidas e introvertidas. A depressão não tem um público-alvo específico. Todo mundo é passível de ter depressão. E também todo mundo é capaz de superá-la. Muito importante a gente ter isso em vista, tá certo? Eu queria dizer também que é importante a gente ter clareza no cuidado, ao tratar esse tema, com o sofrimento das pessoas. Nenhum sofrimento é bobeira, gente. O pessoal que trabalha na área da saúde sabe disso. Às vezes você está no hospital, num plantão, e tem lá pessoas que estão com fratura exposta, com sofrimentos terríveis, físicos, visíveis, e tem um cara que está com quadro depressivo. E esse cara com quadro depressivo, às vezes, é quem vai ficar tocando a campainha toda hora para atendimento. E você vai pensar, caramba, cara, o cara tá lá com fratura exposta, rando de dor, e quem não para de me chamar é o depressivo. E a tendência é chegar no quarto, às vezes, dando um esporro no cara, né? Poxa, vida, você não para de me chamar, tem um monte de gente sofrendo. Quando, na verdade, aquele sofrimento para ele está sendo real e intenso. E a gente precisa ter o cuidado de observar isso. Nenhum sofrimento é bobeira. Guardem isso no coração de vocês, pelo amor de Deus, tá certo? Tem um livro chamado Problema do Sofrimento, do C.S. Lewis. Inclusive eu indico essa literatura, um livro excelente. E o Lewis diz isso, né? O maior sofrimento do mundo é sempre o meu sofrimento. Não quer dizer que eu tenho que ser egoísta e pensar que eu sofro mais que todo mundo. Mas, por mais que eu seja empático com as outras pessoas, o único sofrimento que de fato eu sinto na pele é o meu. Portanto, o meu sofrimento é o pior sofrimento do mundo, na minha perspectiva, na minha subjetividade. Então, o que o outro está sentindo é sempre sério. O que você está sentindo é sério. Não tenha vergonha de falar sobre os seus sofrimentos. Não tenha vergonha de se abrir, de pedir ajuda. E na perspectiva daquele que pode auxiliar, leve a sério aquilo que as outras pessoas estão sentindo. Às vezes a gente pode achar que é bobeira, a gente vira as costas e é aquela pessoa que é uma pessoa que pode estar sendo ali alvo de ideações suicidas. E a gente não pode correr o risco de deixar de ser essa mão estendida que vai salvar a vida daquela pessoa. Para finalizar, eu quero dizer para você o seguinte: a vida vale a pena demais. Então, você que talvez esteja passando por um quadro que começa a pensar que pode estar entrando numa depressão, por favor, não esqueça, você não está sozinho. Nesse mês, especialmente que essa campanha enorme do Setembro Amarelo, procura ajuda, conversa com alguém de confiança,
não ignore o seu quadro, tá certo? E também não tenta se autodiagnosticar. Às vezes você acabou de assistir esse vídeo e pensa, caramba, eu tô com vários sintomas, será que eu tô com depressão? Não pense nisso. O diagnóstico é sempre muito perigoso, eu costumo dizer isso. Porque às vezes a pessoa, a partir do diagnóstico, começa a fazer leitura da própria vida e começa a se limitar àquele diagnóstico. Ninguém se limita aos diagnósticos e ninguém pode se autodiagnosticar, tá certo? Então, se você está com alguma desconfiança, está com algum receio, procure um profissional que ele vai te orientar, ele vai te ajudar a fechar o diagnóstico ou não, talvez você não esteja no quadro depressivo, Deus queira que não, ele vai te orientar a como lidar com os sofrimentos pelos quais você está passando. Então, se você observa a pessoa que está precisando de auxílio, está precisando de ajuda, não negue esse auxílio. É fundamental que nós tenhamos essa empatia para perceber que o sofrimento do outro é sério e que a nossa presença, a nossa contribuição afetiva, emocional na vida dessa pessoa, podendo encaminhá-la inclusive para uma assistência médica, para um acompanhamento com um psicoterapeuta, pode ser a luz no fim do túnel da vida dessa pessoa. Tá certo, gente? Viver vale a pena demais. Que nós possamos adentrar esse mês de setembro com essa consciência e sejamos grandes embaixadores, promotores da vida, tá certo? Agradeço você pela presença nesse vídeo, por nos acompanhar no canal. Peço que você deixe aqui o seu comentário, porque o papo ele é construído por mais de uma pessoa, né? Senão seria um monólogo. É muito importante contar com os comentários de vocês, com a participação de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha para que muitas pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, para que muitas pessoas possam abraçar essa causa do Setembro Amarelo e serem também promotores da vida junto conosco, tá certo? Se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e até a próxima quinta-feira com mais Papo Cabeça. Valeu!